Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Tainá, eu tenho 20 anos e eu te convido a ser pelo menos 1% melhor do que quando você entrou nesse vídeo. E o assunto de hoje é bastante pertinente à nossa vida, ao nosso cotidiano e ao conteúdo aqui do canal, que é ajudar vocês a serem pelo menos 1% melhores a cada dia, a cada experiência, para um dia fazer parte dos 1%, né? Esse aqui é o dilema aqui do canal. E esse assunto é justamente a procrastinação, essa dificuldade que a gente tem de focar em realizar as tarefas, em terminar as tarefas que a gente inicia, e combater a procrastinação é fundamental para que a gente tenha mais disciplina, para que a gente tenha aquela constância que é necessária para a gente desenvolver os hábitos que fazem com que a gente chegue mais rápido nos resultados que a gente deseja. Então, sem mais delongas, nesse vídeo eu vou compartilhar algumas dicas, algumas ferramentas que vocês podem colocar em prática para ajudar vocês e que me ajudou também. Então roda a vinheta e bora pro conteúdo do vídeo. Antes da gente partir para as dicas e para as ferramentas, eu vou abordar um conceito aqui que também é muito importante, que é a procrastinação produtiva. Talvez você já tenha escutado falar desse conceito ou não, então eu vou falar aqui para vocês porque eu acho extremamente interessante. O conceito da procrastinação produtiva traz aí uma ideia pra gente de que talvez seja interessante realizar algumas tarefas que antecedam às tarefas que realmente importem. Ou seja, antes de você de fato estudar, seria interessante você manter o seu ambiente limpo, o seu ambiente organizado, mas aí você lembra que tem uma louça na pia e você vai lá. Mas lembra que o seu foco é estudar ou é realizar uma atividade de trabalho? Ou às vezes você precisa entregar um relatório para o seu chefe até o final de semana e você lembra que o seu Google Drive está cheio, que o seu e-mail está cheio, que o seu Google Fotos está cheio, não está fazendo backup, e aí você resolve distanciar ali a sua concentração para aquela atividade que de fato importava e ir para subtarefas que na realidade não eram tão importantes nesse momento. Então daí vem o nome procrastinação produtiva, porque você está deixando de fazer algo que você deveria estar fazendo, mas não necessariamente você está desperdiçando seu tempo, mas sim está direcionando a sua atenção, a tua dedicação ali a alguma outra tarefa que na realidade não é tão importante naquele momento. É claro que organizar e manter limpo o seu ambiente de trabalho e de estudo é muito importante, que lavar a louça e manter a sua casa em ordem é também muito importante para que você consiga sentir que o ambiente está limpo e preparado para que você consiga iniciar uma tarefa. O seu Google Fotos e o seu Google Drive, o seu e-mail também são importantes de você fazer aquela limpeza, mas não é essa atividade que é o seu foco naquele momento. E não precisamos nem ir tão longe e criar ideias elaboradas, porque às vezes a gente se dedica tanto a realizar aquela tarefa com tanto perfeccionismo, com tanta habilidade, quando na realidade é uma tarefa simples. Vamos supor, quando a gente é estudante, por exemplo, eu saí recentemente do ensino médio, estou na faculdade, eu percebia que eu procrastinava muito fazendo desenhos, fazendo ilustrações gráficas, fazendo títulos chamativos, com muitas cores. Claro que eu sei que eu sou uma pessoa muito visual, então para eu aprender, se eu tiver gráficos, se tiver desenhos, eu vou aprender com maior facilidade. Só que eu percebia que para fazer um título eu pegava tipo 3 canetinhas, uma de cada cor, para fazer um sublinhado, para fazer... Ainda teve aquela febre daqueles marcadores de texto, então eu percebia que aquilo ali na realidade era uma procrastinação produtiva. Eu me dedicava a fazer a linha mais certa, quando na realidade era só eu escrever da forma que pudesse ali, não necessariamente fazer com desleixo, mas fazer algo bem feito que eu ia conseguir estudar depois. Então eu fui percebendo que aquilo ali mais me fazia perder tempo do que de fato me ajudava a estudar. E se você é uma pessoa que se identificou com esse ponto que eu acabei de falar, eu já vou dar o gancho para minha primeira dica, que é: realize essas microtarefas de limpar a sua lixeira, de limpar o seu Google Drive, de limpar as suas fotos, em algum momento no qual você estaria perdendo o seu tempo rolando o feed no Instagram, que você estaria ali perdendo seu tempo vendo shorts. Use esse tempo que você estaria de certa forma gastando para fazer alguma microtarefa, mas naquele momento de fato realize a tarefa que precisa ser feita. É claro que não é do dia para a noite que você vai conseguir parar de procrastinar, e de fato os momentos de pausa, os momentos de entretenimento são importantes, mas a partir do momento que você já entrou nesse vídeo e sabe que você procrastina, você já está vendo a procrastinação de frente e permitindo dizer assim, ó, opa, agora não. Eu preciso produzir. Então você vai produzir e aí no outro momento você vai até se deixar levar um pouco pela procrastinação, mas até você construir esse hábito, daqui a pouco você não vai estar mais procrastinando e você vai conseguir separar os momentos no qual você tem que produzir e nos momentos no qual você tem que descansar. E já dando gancho na minha segunda dica, se você é o tipo de pessoa que gosta de potencializar ao máximo ali o seu tempo de dedicação, não, eu preciso de 6 horas ali do meu dia para eu ficar focado sem parar, resolvendo todos os meus problemas, que aí depois eu prefiro não fazer mais nada. Muito provavelmente você
você já ouviu falar do método Pomodoro, onde você separa o seu tempo em blocos, faz descansos entre esses blocos, depois faz uma pausa maior e volta repetindo esse ciclo. Então, normalmente você produz 25 minutos, faz um descanso de mais 5 minutos, produz mais 25, descansa 5, e nisso você dedicou aí mais ou menos 1 hora e 10 minutos produzindo alguma coisa. A ideia de fato que o conceito do Pomodoro traz é que nesses 25 minutos você se dedique inteiramente com foco no que você está fazendo. Então nisso você coloca o seu telefone no modo avião, coloca o seu telefone no outro cômodo da sua casa. Antes de você iniciar essa tarefa, você já reforça para o seu cérebro: eu preciso de 25 minutos de total foco. Depois você descansa os 5 minutos e aí nisso você já vai estar engatado no processo que você vai estar fazendo, e o objetivo, claro, é que você tenha ali já o ânimo para começar a concluir essa tarefa aí do método Pomodoro, pelo menos de 1 hora e 10 minutos, contando com os descansos, para você conseguir finalizar a tarefa da qual você iniciou. E no caso da pessoa que gosta de potencializar ao máximo, como eu falei anteriormente, você pode, nesses períodos de 5 minutos, você pode estender um pouco mais, colocar aí 10 minutos de descanso, e ao invés de você descansar, você realizar microtarefas. Ou seja, você pode excluir alguns e-mails, excluir algumas fotos, responder algumas mensagens, responder e-mails, acompanhando, claro, ali de uma água, de um café, de algo que também te relaxe para aquele momento ser também de descanso, mas de produtividade. A terceira técnica que eu vou indicar para vocês é que vocês adotem um calendário ou uma lista de tarefas ou um bloco de notas ou até mesmo um planner como esse aqui, ó. Eu tenho meu planner aqui e no meu dia anterior eu busco fazer a programação do meu dia seguinte. Então, na noite anterior, quando eu acabei de realizar todas as minhas tarefas, antes de ir para minha cama, de ler, de fazer qualquer coisa, eu pego, escrevo todas as coisas que eu fiz no meu dia, que consegui realizar. Então eu dou o checklist. O que eu não consegui, eu passo para o meu próximo dia e consigo programar ele com mais facilidade, porque eu já acordo sabendo das coisas que eu vou ter que fazer. De repente eu tenho alguma reunião, eu já coloco aqui, ó, um post-it com uma tarefa que eu tenho que realizar. E assim você vai conseguir se organizar muito mais facilmente para o seu dia seguinte. Você não vai acordar e pensar: o que eu vou fazer hoje? E nisso que você está pensando, você, ao invés de responder os seus e-mails ou de vir para a tua mesa para estudar, para trabalhar, você começa a varrer a casa, e nisso você já se empolgou numa tarefa doméstica e acabou não produzindo e entrando novamente no ciclo da procrastinação. E no meu caso, eu gosto de escrever, eu gosto desse contato manual, então eu escrevo no meu planner, mas eu também utilizo a plataforma do Notion. Então, se vocês quiserem que eu traga vídeo mostrando como criar os templates, como vocês podem criar, eu tenho muitas coisas que eu consigo fazer pelo Notion, como orçamento mensal, fazer planejamento das coisas que eu preciso comprar ainda para minha casa, consigo fazer um planejamento de meu salário, dos meus investimentos, de despesa, de cartões. Então, se vocês quiserem que eu traga vídeo sobre o Notion, deixa aí nos comentários que eu trago ensinando as ferramentas principais que vocês podem utilizar. E no Notion a parte que eu mais gosto até é de lembretes. Então eu coloco o lembrete, coloco o horário para despertar, por volta das 9 horas ele já me retorna com todos os lembretes que eu coloquei na noite anterior do que eu deveria fazer nos outros dias. Então ali eu consigo ver as atividades que eu tenho que realizar ao longo do dia e assim organizar o meu tempo para que eu consiga realizar todas elas e passar a menor quantidade de atividades possível para o dia seguinte. E uma coisa também que tem sido bem interessante é que eu dou uma pontuação para o meu dia ao final do dia. Então eu vou de 0 a 10 e coloco um 6, um 7, um 8, um 9, dependendo da minha produtividade. Então assim eu consigo saber se eu procrastinei, se eu realizei alguma atividade, se eu resolvi algum problema. Esses dias mesmo eu estava com bastante coisa para fazer, mas precisei ali perder cerca de 4 horas do meu dia fazendo umas configurações de câmera. Na realidade eu estava sem câmera aqui para poder gravar e aí eu levei mais ou menos 4 horas para poder resolver, e aquilo ali fez com que eu sentisse uma produção grande. Por eu ter resolvido aquele problema, claro, eu me parabenizei, porque era um problema que eu precisava resolver de fato, que era essencial aqui para eu continuar a gravação, mas ao mesmo tempo, depois eu pensei, eu não posso dar um 9 pro meu dia, porque eu acabei dedicando muito tempo, que na realidade eu deveria estar dedicando para uma atividade do qual eu tenho prazo para entregar, uma atividade que iria de fato ali reduzir as pilhas de atividades acumuladas, quando na realidade eu acabei me dedicando a uma atividade que me distraiu ali do tempo, a procrastinação produtiva, me distraiu quando na realidade eu não realizei uma atividade essencial. E a próxima dica que eu diria que é a base das outras dicas, porque a gente não consegue trabalhar, não consegue produzir, não consegue ter foco quando a gente não tem disposição. E a disposição, a vitalidade já é algo muito mais complexo, porque a gente não pode treinar para ter disposição, a gente pode treinar para ter disciplina, mas se a gente acorda um dia sem foco, com uma preguiça, com indisposição, com cansaço, dor de cabeça, são coisas que a gente não pode influenciar diretamente, a gente pode acabar se obrigando a realizar as tarefas,
tarefas, mas é claro que a gente pode adotar alguns hábitos também para melhorar a questão da disposição, como dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física, praticar meditação, que realmente é importante para a gente se desenvolver independente de qualquer coisa. Então, com certeza você vai concordar comigo que quando você está bem disposto, você consegue realizar suas atividades com muito mais facilidade, sem ter muito estresse. Pode até parecer que não, mas esses fatores como beber água, dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício, fazer meditação, ler um livro, sair um pouco das telas, são essenciais para que você tenha aí um cérebro mais disposto, não tenha um cérebro preguiçoso para poder produzir e você consiga aí realizar suas atividades. E como vocês perceberam, uma dica vai levando a outra, então justamente essa dica leva a minha última dica, eu nem sei se já passei 5 dicas ou 6, mas não tem problema, fica uma dica de bônus. É você conseguir acordar com disposição. É muito difícil para quem tem justamente esses 5 hábitos, 6 aí que eu falei, muito desregrados, né? Má alimentação, não bebe muita água, dorme mal, fica muito tempo no telefone. É difícil para essas pessoas acordarem bem e acordarem dispostas. Normalmente elas acordam se arrastando, né? Eu recentemente passei por essas dificuldades também, estava sentindo que eu estava acordando muito tarde, que eu estava acordando muito cansada. As principais tarefas que me ajudaram foi colocar o despertador longe de mim, para que eu me forçasse a levantar, para que eu me forçasse a olhar a luz do dia, tomar um copo d'água ali imediatamente, para que eu conseguisse já falar pro meu corpo, acordei, não volta pra cama, e de fato batalhar naquela guerra ali com a minha mente para que eu não voltasse pra cama e acabasse dormindo de novo. Mas claro, consequentemente, para você acordar se sentindo revitalizado, você precisa dormir cedo, você precisa se distanciar das telas com um certo tempo ali antes de você de fato ir dormir. Então eu tenho buscado praticar cada vez mais a leitura antes de dormir. O meu Kindle que tá aqui tem me ajudado bastante porque a luz dele não tem filtro azul e aí você consegue adquirir conhecimento, se preparar para dormir e consequentemente ter uma boa noite de sono. Se você é o tipo de pessoa que também já gosta de acordar e ir pra academia, você já tá aí bem na frente das outras pessoas, bem na frente de mim até, que ainda não tenho a rotina de ir pra academia de manhã, que eu prefiro ir à tarde. Mas se você também não for o tipo de pessoa que vá pra academia de manhã, você pode optar por um alongamento, por uma meditação, qualquer atividade ali inicial, que seja até tomar um café. O próprio fato de você estar tomando café, você já tá dizendo pro seu cérebro que você acordou, que você não quer mais voltar pra cama, que o dia já começou e que você tem muito pra produzir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês consigam aí vencer a procrastinação e de fato começar a produzir. E lembre-se, seja pelo menos 1% melhor a cada dia, 1% melhor a cada experiência, para um dia fazer parte do grupo dos 1%. Eu espero que eu tenha contribuído com a minha missão de fazer com que você saia desse vídeo pelo menos 1% melhor do que quando você entrou. Já se inscreve no canal se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse conceito dos 1%, se você nunca ouviu falar, assiste esse vídeo que está aqui em cima, também se inscreve no canal, compartilha com algum amigo e fica acompanhando aí porque sempre tem conteúdo relacionado à alta performance. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.